Livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 171, Lei do Uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João 6,12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento, a multidão, assinala as significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí temos, discutivelmente, louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns de seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certos, não faltariam preguiçosos e perdurários, prontos a utilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que, em todas as coisas, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso que é veneno mortal nas fontes da vida. Que assim seja. Lição 172, que despertas. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que os mesmos menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Atos 5,15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo devairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inconulando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O garofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade da tua sombra e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrir as próprias deficiências e corrigi-las. Que assim seja. Lição 173. Como testemunhar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sei-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1,8. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares contribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor, na obra suprema de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de vossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a seriedade da terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar interessadamente, sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino,
e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Que assim seja. Lição 174. Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus, Marcos 16:17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para configurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por motos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre, após a morte dele, e consolida o mundo do cristianismo redentor. Os martírios dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatórias através do fenômeno mediúnico de desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que creem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras de imortalidade, onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Que assim seja. Lição 175. Tratamento de obsessões. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5,16. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo, em prataria e repreendedores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora no socorro e obsessões complexas e dolorosas era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem atuação e não desconhece as exigências de trabalho, de convenção e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo, de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e escalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico, em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os martírios, começado nos luminosas mãos de Jesus. Que assim seja. Lição 176. Na revelação da vida. E os apóstolos davam, em grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Atos 4,33. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre os princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, atribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância e leviandade.
Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíram companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também um conhecimento discutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Que assim seja. Lição 177. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses 3:2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada das aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema os parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens benéficos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros da força. Quem se aproxima pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização. O pensamento é energia readiante, e praíemo-lo na terra e prendemo-no-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetamos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Que assim seja. Lição 178. Combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora o vis está em mim. Paulo, Filipenses 1:30. Em plena juventude, Paulo teceu armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar no tribunal ao mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, o momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada esta hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para utilizar, e sim para ajudar e servir. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates consigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Que assim seja.
Lição 179. Entendamos servindo, porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Paulo, Tito 3:3. O martelo realmente colabora nos primórdios da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama a ciência na dosagem. Nem mais nem menos. Na sementeia da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas num labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cadebal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e energético, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito deve preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-se de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Que assim seja. Lição 180. Crê e segue. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. Jesus, João 17:18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade do bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o e reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não debraterarás, valer-te do tempo para mentalizar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes que em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal, reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Orai e vigia, amai e espera, serve e renuncia. Se não te dispôs a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Que assim seja. Fim do livro. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.